Acabou. Uma nota fiscal de R$ 500 mil emitida por um escritório de advocacia. O dono desse escritório não é nada menos do que o pré-candidato à presidência da República. Esse sujeito é um senador. Do outro lado, nós temos quem? Uma empresa cujo o dono, a Polícia Federal, está sob investigação e é uma das peças centrais no maior esquema financeiro do Brasil. E tem um detalhe que torna tudo isso ainda mais grave. Esse não foi uma única nota. Foram 3 notas emitidas. 2 foram emitidas e canceladas. E a terceira foi efetivada. Fica comigo até o final desse vídeo para você compreender os detalhes dessa situação grave que se estabeleceu sobre a direita brasileira. Bora comigo! Olha, eu vou direto ao ponto. Ontem, o portal Metrópolis publicou uma reportagem que foi confirmada pelo Estadão e pela CNN Brasil. E era o seguinte: o escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro, que ele mantém em Brasília desde abril de 2021, emitiu no dia 9 de abril de 2025 uma nota fiscal de R$ 500 mil por serviços prestados, serviço de assessoria jurídica, prestado à empresa chamada Contábil Correia Contabilidade e Auditoria. Até aí parece uma prestação de serviço normal. Só que o sócio administrador da Contábil Correia, um sujeito chamado Rogério Lourenço Novo, também é diretor de uma outra empresa chamada Copenhagen Assessoria e Consultoria. E essa Copenhagen, veja só, segundo os investigadores da Polícia Federal, foi usada por Daniel Vorcaro para movimentar 58 milhões de reais do Banco Master entre 2024 e 2025. Ou seja, o dinheiro que Flávio recebeu de uma empresa cujo dono está no centro do maior esquema de investigação nesse momento da Polícia Federal. Mas espera, pois tem mais alguma coisinha bem interessante para vocês. Por que essa nota fiscal de 500 mil não aparece sozinha? A reportagem revelou 2 dias antes, no dia 7 de abril, que o escritório de Flávio emitiu outras 2 notas fiscais, também de 50 mil reais cada. Só que elas foram emitidas diretamente para a Copenhagen e Assessoria. Aquela mesma Copenhagen que a Polícia Federal aponta como empresa de fachada do Banco Master. Aí vem o ponto mais estranho. As 2 notas foram canceladas no mesmo dia em que foram emitidas. Foram emitidas no mesmo dia e canceladas em seguida. Flávio gravou um vídeo se defendendo. Disse que foi consultado sobre a possibilidade de prestar serviços à Copenhagen, mas que não aceitou. Por isso, segundo ele mesmo, as notas foram canceladas. Vou tomar uma boa água aqui. Mas pensa comigo, se ele não aceitou o serviço, por que as notas fiscais elas foram emitidas? Já que para uma nota fiscal ser emitida, ela só é emitida após o serviço, ou pelo menos depois que o contrato está fechado. Então, quem emite nota fiscal para um serviço que ainda não aceitou? Eu pergunto para vocês. E tem outro detalhe que não fecha. 2 dias depois de cancelar as 2 notas, ele emitiu mais uma nota? Como assim? E no mesmo valor de 500 mil. Então, ele emite 2 notas, fala que, beleza, eu não estava afim, falou que não prestou serviço, emito 2 notas. Mas depois que eu cancelo essas 2 notas, eu vou lá e emito mais uma nota no mesmo valor? Faz algum sentido para vocês? Vamos lá, isso tem um nome. É situação de reconfiguração de rota. Muda o nome do tomador de serviço, mas o dinheiro vem do mesmo lugar. Então ele redirecionou da onde viria o valor da prestação de serviço. Mas ele até então estava negando a situação. Vamos lá. Essa não é a primeira vez
que o Flávio Bolsonaro, ele nega alguma coisa, alguma relação com o Daniel Vorcaro. Vocês lembram quando o Intercept ele publicou alguns áudios sobre Flávio e Daniel Vorcaro, onde ele cobrava valores para o filme do ex-presidente, do Jair Bolsonaro, que é o Dark Horse? Até então, quando saiu o áudio, ele falou que desconheço o áudio, não faço ideia desse áudio, é falso esse áudio. Mas logo depois, sim, eu lembro. E ele, durante o áudio, chamou o Daniel Vorcaro de amigão. Até então, ele falou que não conhecia. Chamou o Daniel Vorcaro de amigão, o parceiro. Falou ainda que tinha muita parcela para trás e que todo mundo estava tenso. Está tenso. Todo mundo do filme precisava ser pago. Depois, quando perguntaram se ele tinha ido pessoalmente à casa do Vorcaro, ele inicialmente negou. E depois admitiu que tinha ido sim até a casa do Daniel Vorcaro. E quanto ao filme, Eduardo Bolsonaro, seu irmão que está lá nos Estados Unidos, como eu disse no vídeo anterior, o irmão também negou ter função de gestor do Dark Horse, que recebe dinheiro de quem? Do Daniel Vorcaro. Menos de 24 horas depois aparece um contrato assinado por ele como produtor executivo com poder sobre a gestão financeira. Então, até então, o Eduardo, que está nos Estados Unidos, falou que não tinha nenhuma gestão sobre o fundo financeiro do filme, que recebe dinheiro de quem? Do Daniel Vorcaro, do Banco Master. Percebe o padrão? Vocês estão percebendo? Nega, aparece um documento, recua, muda a versão. Isso tudo, vocês estão percebendo que é uma situação que poucos do contorno de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, todo mundo ali do seu contorno, vai se revelando que está, de alguma forma, direto ou indiretamente, relacionado com o maior escândalo financeiro do Brasil, que é a do Banco Master. Beleza? Então, só para fechar aqui o comentário de hoje, agora vamos juntar todas as peças, beleza? Para formar um quadro, uma escala um pouquinho mais detalhada. Primeiro, Flávio negociou com o Vorcaro o financiamento de 134 milhões de reais para o filme do pai dele, os autos confirmam. Segundo, parte desse dinheiro, 61 milhões de reais, foi efetivamente transferido para fundos nos Estados Unidos, controlado por quem? Por Eduardo Bolsonaro, que hoje está residindo nos Estados Unidos, se mantendo, não sei, mas se mantendo nos Estados Unidos lá, confabulando, como eu falei no vídeo anterior, contra o Brasil. Terceiro, o escritório de advocacia de Flávio emitiu notas fiscais para as empresas do mesmo ecossistema do Banco Master, totalizando 1.500.000 reais. E 2 dessas notas foram canceladas. Beleza? Então percebam comigo. Isso vai ganhando novos contornos. Ele, atualmente, ele é um dos principais personagens da política no Brasil, da ala da direita, e ele é pré-candidato à presidência da República. Então, aí eu deixo uma pergunta para vocês. Essa situação se sustenta até a eleição? A candidatura do Flávio Bolsonaro sobrevive a esse cerco? Então, isso é só para vocês pensarem, para vocês compreenderem a situação que hoje está se formando na política brasileira. Esse caos na direita brasileira é justamente porque ela, a direita, ela mantém relações com fundos financeiros que não se sustentam. E essas relações, ela está, quando mais se aproxima da eleição, ela está sendo o quê? Revelada aos poucos. O que Flávio Bolsonaro fazia prestando assessoria jurídica para empresas ligadas ao esquema do Banco Master. Ele diz que era um serviço legal, privado, tudo bem,
mas não diz qual foi o serviço. Diz que é um serviço privado, legal, mas não diz qual foi o serviço. E por que anteriormente, então, ele dizia que não conhecia, não tinha contato? Para não dizer da foto do Circário, beleza? Então, um encerramento aqui, meu povo. A questão agora é a candidatura do Flávio resiste a esse ritmo de revelações. O que mais pode aparecer quando os celulares apreendidos pela PF forem analisados? Então, para você ver os novos capítulos dessa história, se inscreve no canal, deixa seu comentário sobre essa história, dá o seu like e compartilha para que esses novos capítulos sejam revelados para todos que estão interessados nessa situação. Beleza? Fechou? Curtem os próximos vídeos, sigam o canal e falou!